Bom dia, meninos e meninas do nono ano. Como é que estão? Como é que estão os estudos? Como é que está a quarentena? Estão respondendo as atividades? Então, estamos aqui hoje para nós darmos continuidade aí aos trabalhos à distância. Está sendo organizado uma atividade, mais uma, né? A segunda atividade para vocês de história. E vamos estudar com essa atividade a Segunda Guerra Mundial. É um assunto bastante extenso, mas precisamos estudar, tirar todo dia um tempo, né, para estudar e responder nossas atividades, certo? Segunda Guerra Mundial é um assunto muito interessante e bastante longo. Por quê? Porque além de nós estudarmos e compreendermos que a Segunda Guerra Mundial ocorreu porque devido os países ter o objetivo de expandir o seu território, a expansão imperialista foi a principal, né, o objetivo, que era expandir os territórios dominados, expandir o domínio econômico da Alemanha, e também entendermos que a Alemanha, lá na Primeira Guerra Mundial, se sentiu humilhada, teve que devolver os territórios, teve que pagar indenizações. Então, a partir daí, ela começa a se organizar e também buscar fortalecimento que vem só a cada dia aumentando. E quando ela começa também a querer expandir novamente o seu território, começa a invadir a região da Sérvia, a região da Polônia. Aí os outros países começam também a não gostar e compreender também que formaram-se blocos. Um bloco liderado pela Alemanha, a Tríplice Aliança, e um bloco liderado pela Inglaterra, que seria a Tríplice Entente. Tríplice porque 3 países liderando. Claro que existiam mais, né? Que depois foram se juntando ao grupo e crescendo, mas iniciou com 3, por isso tríplice. Então, esses 2 blocos, cada um com ideologias diferentes, um bloco com ideologia capitalista, né, com ideias capitalistas, e o da Alemanha, né, com ideias mais voltadas para o socialismo, ideias que visavam a manter os bens do país, os bens do Estado, né, tudo ali fazendo parte do Estado. E já a ideia capitalista, com ideias liberais, com ideias de liberdade econômica, né? O setor empresarial com suas liberdades de compra e venda de produtos, e assim, por meio dessa compra e venda dos produtos, haver o enriquecimento de alguns, né? Que as ideias capitalistas, a ideologia capitalista nada mais é que isso, né? Enriquecimento de alguns e outros não. Então, além também além desse assunto que está dentro da Segunda Guerra Mundial, temos também como é que foi essa expansão, que primeiro a Alemanha começou invadindo a Sérvia, a Polônia. Quando ela vai querer invadir a França, e ela consegue, né, tomar a cidade de Paris. Depois ela começa a querer invadir também a Rússia, aí onde ela se dá mal, porque a Rússia estava também preparada. E a Rússia tinha a estratégia de, quando fosse sendo invadida, ela ia destruindo todas as riquezas, destruindo tudo. E aí a Alemanha ia expandindo, adentrando no território russo, só que aí ela não dispunha, né, de subsídios de sobrevivência. Então,
a quilômetros, quilômetros e quilômetros longe do seu território, os soldados começaram a perecer de frio, de fome, de maus tratos. Por quê? Porque a Rússia, né, ia destruindo, ia sendo invadida, mas também ia sendo destruída. Até que o avanço se prolongou e veio o inverno com frio. Aí você já imaginou os soldados meses longe de casa, mal alimentados e com frio? As doenças também vêm, né? E isso foi uma tragédia para os soldados alemães. E aí ela terminou sendo enfraquecida. Então, quando ela entra em atrito e começa a invadir os territórios russos, é onde ela se dá mal. Aí também depois, quando começa a entrar outros países, né, que foram sendo também atacados por um desses grupos, aí entra os Estados Unidos, aí entra o Japão, Estados Unidos, e aí ela se torna mundial, porque todos os continentes estavam envolvidos nessa guerra. Juntamente também com essas lutas, depois a gente vai ver o massacre, né? Que seria os nazistas, que vêm massacrar os judeus, os ciganos, os negros, que a gente pode hoje chamar isso como preconceito, né, de racismo, porque os alemães se sentiam uma raça superior. Os arianos, né, os alemães arianos se sentiam superiores e eles dominavam, apreendiam principalmente os judeus, que houve massacre. Então, o Holocausto, quando eu pergunto lá para vocês descrever o que foi o Holocausto, o que aconteceu, para a gente conhecer um pouco mais dessa parte obscura aí da história humana. E estudar um pouco sobre essa parte obscura para a gente conhecer e começar também a respeitar e valorizar a humanidade, as etnias, os grupos diferentes. Pode ser diferente, mas que eles também têm o direito, né, de participar, de sobreviver, de estar nesse mundo. Além disso, também na Segunda Guerra Mundial, como eu já falei, é um assunto extenso, temos também que estar estudando sobre o ataque dos Estados Unidos sobre o Japão. As duas cidades, Nagasaki e Hiroshima, né, que sofreram com a bomba atômica detonada pelo Japão em fase experimental e destruiu essas duas cidades completamente. Os sobreviventes que estavam próximos, né, que sofreram, ainda sofrem até hoje com essa intoxicação da bomba atômica. E as pessoas da cidade, logicamente, morreram, né, queimadas. Já pensou passar a mão assim e o sangue sair toda a pele queimada? Então foi uma tragédia que nós precisamos conhecer. Espero que vocês gostem de estudar esse assunto. E eu vou terminando por aqui, porque o vídeo já tá com 8 minutos, né? Então, para não ficar um vídeo muito extenso. Espero que vocês tenham bons estudos, pesquisem em livros, revistas, jornais, internet. E estudar um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, boa leitura, né? Porque a gente precisa ler para fazer essas atividades de história. Um grande beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos, tchau.